Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Gente, toda transformação, toda mudança que a gente quer na nossa vida, se a história que a gente construiu até aqui, ela está desagradável num ponto ou no outro, a gente nunca vai conseguir fazer tais mudanças achando que essas mudanças dependem de alguém que vai entrar na nossa vida ou de uma situação XYZ que vai surgir para nos salvar desse contexto ruim ou sei lá o que. Gente, a gente precisa puxar para nós a responsabilidade de fazer aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Eu não tô querendo dizer aqui para você que você tem que se sentir um super-herói da Marvel e achar que, então se tudo só depende de mim, eu vou cruzar meus braços porque eu não tenho condição de fazer nada. Não, a minha proposta é que você comece hoje a fazer o que você pode com aquilo que você tem. A primeira regra para sua vida começar a mudar, já que você está nesse vídeo, é porque você passou por alguma relação de abuso ou você está passando. Então, o começo, o início de tudo é você entender que não virá ninguém para te salvar. Isso tem que ficar muito claro. Ninguém virá para te salvar. Isso tem que estar desenhado, entranhado em cada célula do seu corpo, da sua alma e da sua mente. Você é a pessoa que vai se salvar. Com a ajuda de um profissional, talvez, mas a base, a essência, o começo de tudo é você. Você entendendo que você pode construir, a partir do seu comportamento, relações diferentes das relações que você tem tido até aqui. Olha só, a pessoa narcisista, a pessoa manipuladora, a pessoa tóxica, a pessoa disfuncional, que trata você de uma forma desonrosa, que trata você de forma abusiva, ela necessita da sua carência, ela necessita da sua passividade, ela necessita que você seja uma pessoa que se culpa por tudo, uma pessoa com um excesso de empatia, que acha que quando você faz alguma coisa para você, você está sendo uma pessoa ruim, você está sendo uma pessoa egoísta. Gente abusadora, manipuladora, narcisista, disfuncional prospera em cima de pessoas que têm esse padrão de pensamento. A pessoa se culpa por absolutamente tudo. Ela não se acha merecedora de nada de bom. Ela se constrange com o erro que os outros cometem com ela. Então é esse tipo de gente que alimenta esse padrão folgado e abusivo. E eu tô dizendo isso pra ti com o maior carinho porque eu já estive nesse lugar. Eu vou colocar aqui pra você uns exemplos bem práticos do que você pode começar a fazer para que as pessoas parem de fazer uma leitura errada de você, ler você como uma pessoa altamente enganável, manipulável. Então, exemplos práticos de o que você pode fazer na sua vida. E aí, para isso, eu tenho que te contar uma historinha boba, ou algumas historinhas bobas e rápidas aqui da minha vida. Ó, eu era uma pessoa tão bobona, tão carentona, eu tinha tanta necessidade de agradar as pessoas e de provar para elas que eu não era uma pessoa ruim, que eu era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa empática, e obviamente que eu aprendi isso na infância. Eu era tão boba, tão boba, tão boba, que só para você ter uma ideia, eu saía para almoçar, quando eu era seletista, né, eu trabalhava CLT há muitos anos, com uma pessoa que ela era como se fosse a minha chefe, uma coisa assim, não era propriamente isso, mas era como se fosse. Então, obviamente que ela tinha uma condição financeira bem melhor que a minha, um salário bem maior, talvez 5 ou 6 vezes maior que o meu, e nós tínhamos um vale refeição, que o dela era tipo 4, 5 vezes mais alto que o meu. E quando nós saíamos para almoçar, a gente tinha por hábito um vício de comprar um docinho. Saía lá do restaurante que a gente almoçava e a gente tinha que comprar um doce, sempre, era de lei. Eu não sei por que cargas d'água, ninguém nunca me ensinou isso, eu vou dizer assim, porque eu tô falando de mim, era o modo trouxa ativado no nível máximo. Eu pegava os doces que eu queria e eu sentia vergonha, eu sentia constrangimento de não pegar ou não pedir os doces dessa pessoa para pagar junto com os meus.
Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas era o meu jeito de agir. Ela não estava pedindo isso para mim. Isso era uma coisa da minha cabeça. E não era nem que eu estava puxando o saco dela, porque eu nunca fui essa pessoa puxa-saco, não é da minha essência. É porque nós éramos amigas, eu gostava muito dela, ela parecia gostar muito de mim, nós tínhamos uma amizade. E eu não sei explicar para você de forma racional, mas toda vez que eu pegava meus doces para passar no caixa, eu sentia um constrangimento, uma vergonha, uma sensação esquisita de que eu tinha a obrigação ou de que ficaria feio para mim se eu não pedisse os doces dela, que geralmente eram menos do que o meu. Eu comprava 3, 4 doces, ela comprava 1 ou 2. Eu sentia que eu tinha que pedir os doces dela para passar ali no caixa e pagar, mesmo sabendo que ela tinha um salário 5 vezes maior que o meu e um vale alimentação 4, 5 vezes maior que o meu também. Eu não sei explicar isso. Então, às vezes, eu fazia isso, eu me sentia mal, mesmo pagando, porque eu me sentia trouxa, idiota, babaca por fazer isso. Não era uma coisa que ela estava me pedindo, ela nunca me pediu isso. Era uma obrigação que sei lá o que dentro de mim dizia que eu tinha. E após eu realizar esse ato, eu me sentia muito mal. Isso acontecia várias vezes na semana. Às vezes, quando eu não queria passar por essa agonia, eu evitava de sair para almoçar com ela. Porém, eu gostava de sair para almoçar com ela porque a conversa era muito boa. E aí eu não estou atribuindo nenhuma culpa a ela. Ela não era uma aproveitadora, eu era uma trouxa. Uma trouxa que fazia até mais do que as pessoas estavam pedindo. Não é que a pessoa precisava ter muito trabalho para abusar de mim, não. Eu mesmo me colocava ali na posição de servidão. E eu tô te contando isso para você analisar, para você ver que é possível, que a gente não nasce pronto, a gente não nasce feito. Quando a gente tem um caráter e a gente tem muita empatia, a gente tem uma dependência emocional, a gente vai fazer coisas bem estúpidas e que nos agridem, porque essa atitude que eu fazia sem ninguém pedir, me agredia. E eu posso te contar muitas outras. Você quer ver? Vou contar mais uma. Uma vez, eu fazia faculdade ainda na época, e eu tinha uma amiga que vivia encalacrada, toda enrolada, pessoa com o nome todo sujo, esse nome que nunca limpava, sempre devendo todo mundo, sempre devendo pessoas no cartão, toda complicada. E eu sempre tive uma coisa muito bem estabelecida dentro de mim. Se me pedir dinheiro emprestado, eu não vou emprestar. Não vou emprestar, porque se ela não zela pelo nome dela no cartão, ela não vai zelar pelo meu nome. Então eu nunca vou emprestar dinheiro, nunca vou emprestar cartão. Se ela estiver precisando muito e eu puder dar, eu dou o dinheiro. Mas eu sei que se eu emprestar, eu vou perder a amizade. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Passou. Aí sempre a mesma história. Ela ia pra faculdade, não tinha dinheiro para voltar para casa, morava super longe, ficava pedindo dinheiro emprestado a um e a outro e nunca pagava. Algumas vezes eu dei. O dinheiro era pouco, pagava a passagem, ó, tá aqui, vou pagar pra você, pode ir, tudo bem. Não me sentia obrigada a fazer aquilo, mas reparava que era uma coisa corriqueira, uma coisa muito normal e uma coisa que eu não faria. Eu não iria um mês inteiro pra faculdade contando que alguém ia me emprestar dinheiro pra eu voltar pra casa. Aí talvez você fale assim, Helena, como você é cruel, nada a ver, a pessoa tá se esforçando. Tá, mas é que você não conhece a vida toda da pessoa como eu conhecia. Ela não tinha dinheiro para passagem, mas ela tinha dinheiro para ir em exposição, para ir em festa, para ir em balada, para beber, para fazer várias coisas. Ela só não tinha o dinheiro para passagem. Então, nesse contexto, dentro de mim eu tinha algo muito definido. Nunca vou emprestar dinheiro para essa pessoa porque ela não tem responsabilidade. Ok. Até que um dia, num contexto semelhante a esse, dia de chuva, uma situação bem pior do que já eram as outras, a pessoa me pergunta, você pode me emprestar 10 reais para botar no meu cartão de passagem aqui na maquininha, não sei o que lá? Eu pensei comigo, poxa, 10 reais, cara, tá chovendo, nada a ver, eu vou emprestar o dinheiro para a pessoa, eu vou dar o dinheiro. Pois bem, eu dei os 50 reais, porque era o único dinheiro que eu tinha ali, né, em dinheiro mesmo, de papel. Ao invés da pessoa colocar os 10 reais no cartão, como ela havia me pedido, ela colocou os 50 reais. E ela não se preocupou se eu teria dinheiro para pagar a minha passagem no dia seguinte, se aqueles 50 reais era para almoçar, ou para eu tacar fogo, ou para fazer o que quer que fosse. Ela não pensou nisso. Ela simplesmente viu ali uma oportunidade de pegar o dinheiro no valor integral. Ela me pediu 10, eu só tinha uma nota de 50, eu não quis negar, porque ela precisava ir para casa. Seria muito egoísmo da minha parte, estava chovendo, mas aí qual é a contrapartida? Poxa, eu pedi 10.
eu vou dar um jeito de trocar o dinheiro aqui, eu vou pedir para ela trocar, eu vou colocar os 10 que eu pedi e vou devolver os 40. Você fez isso? Não, ela não fez isso. Ela pegou os 50 reais, colocou ali para passagem, acho que ela entendeu que eu estava dando de presente para ela. Não me deu satisfação, não me perguntou se eu ia precisar daquele dinheiro para alguma coisa, e eu sei que até hoje esse dinheiro não voltou para mim. E ela não teve o menor constrangimento, ela não pensou em mim. Na minha opinião, e você me conta aí o que você acha, eu acho que ela foi extremamente egoísta, eu acho que ela foi extremamente ingrata, eu acho que ela foi empatia zero, porque ela não sabe se eu precisava daquele dinheiro para pagar a minha passagem no dia seguinte, ela pensou no umbigo dela. E ali eu me senti muito mal, eu me senti abusada, mas eu também não tive coragem de cobrar, eu senti vergonha de cobrar. E aí, hoje analisando, eu penso assim, poxa, por que eu me senti constrangida em falar alguma coisa? Ela deveria ter se sentido constrangida de ter feito aquilo comigo. Ela deveria ter me perguntado, ou ter me consultado, ou ter me devolvido o dinheiro. Ela não fez nenhuma coisa nem outra, ela se sentiu no direito. Não sei porquê, o constrangimento veio para mim. Então talvez esse seja o seu modus operandi. As pessoas pegam dinheiro emprestado com você, você tem vergonha de cobrar. As pessoas fazem um serviço com você, você tem vergonha de cobrar. As pessoas colocam você em situações onde você fica no desespero, você fica com a vida complicada e elas não têm o menor pudor de fazer isso com você. Mas se você pensar em cobrar ou se você pensar em se posicionar, você se acha um monstro, você se acha mercenário, você se acha egoísta, você acha que você não tem o direito de falar qualquer coisa, você tem que aceitar aquilo que a pessoa fez, e aí você começa a se sentir mal pelo que ela te fez, e talvez, para você justificar a cara de pau dessas pessoas, o mau comportamento delas e talvez a falta de caráter delas, você entra em dissonância cognitiva. Você cria uma historinha para você dentro da sua cabeça para suavizar o que ela fez e você não se sentir tão mal assim. Porque no fundo, ficou aquele gostinho amargo de que você foi abusado. E sentir que nós fomos abusados nos faz sentir mal. Então a gente cria uma historinha fantasiosa onde o outro seja um pouco vítima, seja menos mau caráter e a gente não se sinta tão mal e a gente não admita que a gente está sendo abusado pela pessoa. E eu posso te contar outras histórias que eu já vivi só para você entender que aqui ninguém está imune. Eu não estou aqui colocando para você coisas impossíveis de praticar. Eu estou contando para ti de uma estrada por onde eu já passei e te dizendo o que me livrou delas. Lógico que eu não sou parâmetro, não sou exemplo para ninguém. Eu tô só dividindo aqui com você. Se for útil para você, maravilha. Se não for útil para você, você passa batido, não vai mudar nada na sua vida, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer de modo prático para parar de se sentir abusado, para começar a resgatar esse auto-amor, é você se posicionar com essas pessoas. Foi o caso dela. Ela teve esses 50 reais. Nunca mais ela teve um centavo. E não terá. E não terá porque eu sou muito dura? Não, porque ali, para mim, na minha leitura, foi falta de caráter, foi falta de empatia. Eu não vou me colocar numa posição de me sentir tão mal como ela me fez sentir daquele jeito. Ah, mas e se ela precisar? Aí é um problema dela. Eu decidi que não ajudo mais. Entende? Porque não foi só ela, foram várias pessoas na minha vida. Então, você vai ter que tomar algumas posições. Ah, a pessoa tá te pedindo dinheiro emprestado, você fica constrangido de ter que cobrar. Tem uma solução muito fácil, não empreste. Eu sou alguém que eu não empresto dinheiro para ninguém. Se eu puder e eu tiver, eu dou. Eu dou o dinheiro. Emprestar eu não empresto, porque eu já tenho muito claro que a partir do momento que eu emprestar o dinheiro, eu vou perder uma amizade. Eu vou perder uma amizade porque a pessoa não vai se importar de me pagar. Eu não vou querer passar pelo constrangimento de ter que cobrar. Então a solução que eu encontrei pra mim, e isso serve pra mim, não tô dizendo que é pra você fazer o mesmo. Você é adulto, é maduro, você faz da sua vida o que for melhor. Vou dizer o que funcionou pra mim. Eu decidi que não empresto mais dinheiro pra ninguém, porque eu não quero cobrar, porque eu não quero me dispor com a pessoa, porque eu não quero perder a amizade dela. Se eu puder dar, eu vou dar o dinheiro. Emprestar não. Emprestar não. Pode ser que uma exceção muito rara aconteça? Pode sim. Aí eu vou analisar quem é a pessoa, o histórico dela. Tem todo um contexto, mas via de regra eu não empresto.
E aí você pode aplicar isso na sua vida. O que você, quais são as situações em que você entra sem você ter vontade de entrar e que depois você arruma um problema emocional, mental e psíquico porque você fica se sentindo mal de ter feito aquilo pela pessoa. É quando você sai em grupo e você é a piadinha do grupo, todo mundo faz chacotinha com você e você não tem coragem de barrar o abuso. Não vá, não vá. Vai ser ruim você dizer não no começo, mas esses nãos que você vai dando vão economizar um desgaste emocional e psíquico a longo prazo para você. Vá se preservando. Você vai se indispor com algumas pessoas, você vai ter que aguentar o fato de você não ser o bonzinho, a boazinha, das pessoas ficarem chateadinhas com você, mas você vai aprender que, da mesma forma que era você que sempre ficava chateado e engolia tudo e mesmo assim continuava estando ao lado dessas pessoas, que você também tem o direito de chatear ou contrariar o desejo delas. Isso não faz de você uma pessoa ruim. Agora, se você passar o resto da sua vida inseguro, com medo de dizer não, porque o que vão falar de mim? Porque o que vão achar de mim? Ok, então você pode ficar chateado com todo mundo e continuar ali aos pés da pessoa. Ela não pode ficar chateadinha, ser contrariada por você nunca. Então você se torna um escravo do desejo do outro, um escravo, um servo da vontade, das necessidades do outro e as suas necessidades. E o seu respeito e a sua paz de espírito não tem preço nenhum? Quem que paga por elas? Então comece a se preservar. Isso aí você pode fazer na prática. Hoje em dia eu não tenho o menor problema. Essa pessoa, a dos doces que eu falei, que ela não me abusou, eu que me colocava num tapete ali, numa posição de servidão, ela ainda é minha amiga. A gente sai para almoçar, a gente sai para lanchar. E o que é dela, o que é meu é meu. Eu não tenho essa loucura mais, isso acabou na minha vida. Porque eu acho que eu tenho que pagar. Não, eu não acho que eu tenho que pagar nada. É o consumo dela, ela que paga, o meu consumo é eu que pago. Era uma maluquice da minha cabeça. Era uma coisa que eu não tinha trabalhado, uma coisa que perdurou durante a minha infância. E várias outras coisas que a gente vai criando na nossa cabeça e se tornando escravo. Então é só para você refletir. Se você ficou até aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo.